Bom, nós estamos de volta com o Ponto Crítico. A gente está conversando sobre acidente do trabalho com o procurador-chefe do MPT, o Dr. Jocinei Dourado Nascimento, e o advogado trabalhista Mário Jorge de Paula. Dr. Jocinei, o senhor falou ainda agora em danos morais coletivos, né? Eu quero saber o que é isso. Quem é que fica com esse dinheiro quando a justiça arbitra, por exemplo, uma reparação por danos morais coletivos? Vem para o empregado, para todos os empregados da empresa, para quem é que vai esse dinheiro? Olha, como regra geral, o dano moral, uma vez, a indenização decorrente do reconhecimento de um dano moral coletivo na Justiça do Trabalho, que é uma construção recente, não tem pouco menos de 10 anos, né, essa tese, mas uma vez reconhecido dano moral coletivo e é arbitrado uma indenização, o Ministério Público, como regra, tem destinado esse recurso para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Porém, em razão de alguns problemas na gestão que é feito pelo próprio governo federal, o Ministério Público, o Colégio de Procuradores do Trabalho, né, que reúne todos os procuradores do país, decidiu destinar, através de políticas, né, fomentadas pelo próprio Ministério Público, a bens jurídicos, né, que estão relacionados àquele bem que foi lesado. Por exemplo, na questão do meio ambiente de trabalho, quando a gente recebe alguma indenização, o Ministério Público ganha alguma causa que recebe uma indenização por danos morais coletivos de meio ambiente, normalmente ele vai trabalhar com políticas de desenvolvimento, de fomentar a prevenção, a segurança do trabalhador no ambiente de trabalho. Não especificamente não necessariamente naquela empresa, mas pode ser em outras atividades, junto aos sindicatos ou de um segmento de um modo geral. Até porque se nós revertêssemos integralmente para a própria empresa, como forma de ela corrigir aquelas irregularidades, ela estaria sendo beneficiada. E, na verdade, além de ela ter que corrigir regularizar o seu ambiente de trabalho, essa penalidade ela não se soma a esse processo de regularização. É algo totalmente à parte. Agora, mas já tem casos também que foram revertidos para aqueles trabalhadores que estão inseridos naquele ambiente. Usando uma linguagem popular, o golpe no bolso da empresa no dano moral coletivo é muito maior do que no dano moral individual, quer dizer, então pelo menos aquele fator pedagógico, né, para que a empresa se ligue e não deixe mais que aquela situação aconteça, isso funciona muito bem na questão do dano moral coletivo, né? Com certeza, toda punição ela tem também em si um caráter preventivo, não só preventivo em relação àquela empresa que está sendo punida, como também em relação às empresas que tiveram conhecimento disso. E eu sempre friso nessa questão ambiental, Roberto, é que hoje vale a pena investir em segurança e medicina do trabalho. Porque a empresa que não investe em segurança e medicina do trabalho, ela tem uma ação, muito provavelmente uma ação individual movida pelo trabalhador, pleiteando indenização, com dano moral individual, dano moral material e dano material. Nós temos a atuação do Ministério Público do Trabalho com as ações por danos morais coletivos, nós temos as multas aplicadas pela Superintendência Regional do Trabalho e hoje nós temos também decorrência do NTEP e do FAP, que são também dessa lei de 2007, a questão das ações regressivas por parte do próprio INSS, obrigando que a empresa pague tudo aquilo que ela teve que desembolsar para custear o afastamento daquele trabalhador vítima de acidente de trabalho, a empresa vai ter que ressarcir. E isso ainda tem uma outra consequência tributária, porque se a empresa que ela tem hoje uma variação além do que é a média nacional de acidente de trabalho, isso ela vai ter um aumento na alíquota do seguro acidente de trabalho. Então são todas essas consequências que a empresa pode vir a sofrer se ela não investir em segurança e medicina do trabalho. Rapidinho para a gente encerrar agora, por questão de tempo. Doutor Mário, me diga uma coisa, toda empresa ela tem que ter a CIPA, que inclusive cuida aí dessa questão dos equipamentos de proteção individual, equipamento de proteção coletiva? Sim, a partir de 20 empregados ela tem que ter a CIPA, tem que ser colocada a CIPA na empresa, certo? E ela serve para registrar os acidentes que acontecem, os problemas que acontecem na empresa. Okay. Certo? Isso ajuda para minimizar os impactos. E qualquer pessoa que precisar. Deixa eu só falar rapidinho aqui, que vai ter um seminário, doutor Jocinei, fala rapidinho para a gente, porque realmente nós estamos sem tempo, só dizendo onde vai ser e quando vai ser. Para tratar dessa temática de segurança e medicina do trabalho, no dia 11, no auditório da SUFRAMA, nós iremos realizar o primeiro seminário de saúde e segurança do trabalhador no Polo Industrial de Manaus, né? Então a gente aproveita já a oportunidade para convidar todos os trabalhadores, todos os empregadores para se fazerem presente neste evento que vai tratar da questão de medicina, engenharia e do direito do trabalho. Tá certo. Obrigado então pela presença de vocês hoje aqui. Muito obrigada, gente. Bem, olha só essa história. Um estudante de 15 anos, Roberto, foi detido, apreendido, na verdade, aí
hoje pela manhã com uma pistola .40 numa escola pública no Coroado. Ele chegou a apontar a arma para um colega e só não atirou porque não conseguiu manusear o equipamento. Havia uma rixa aí entre os garotos por causa de uma menina, olha só isso. E essa história, que quase terminou em tragédia, você vai conferir daqui a pouquinho no programa Alô Amazonas, então não perca. Bom, a chuva forte que castiga a cidade causou muitos prejuízos. Nos bairros Petrópolis e São Francisco, barrancos desabaram e destruíram casas. No A Crítica na TV você vai ver também imagens feitas pelo pelo RCCOP, dos engarrafamentos e dos outros estragos provocados pela chuva. A gente está vendo aí os deslizamentos. Quer dizer, choveu, não tem jeito, vem a dor de cabeça, né? A questão é o trânsito que para, são os barrancos aí que começam a deslizar. Essa casa que foi invadida, você está vendo aí, olha só a dor de cabeça, por pouco ninguém se feriu, graças a Deus. Ou seja, a gente sabe que é preciso realmente um plano emergencial, já que chove sempre em Manaus e nessa época a questão da chuva fica ainda mais crítica. A gente pede aí para que as autoridades realmente criem um plano emergencial para não deixar que mais famílias aí percam casas e pessoas percam a vida, né, Roberto? Muito triste mesmo. Bom, a cidade de Itapiranga recebe esta semana visitantes de todo o Brasil e de várias partes do mundo. São devotos de Nossa Senhora do Rosário que celebram os 17 anos de aparição da Virgem a um estudante aqui do Amazonas. Acompanhe essa história de fé, religiosidade e devoção na reportagem de Carla Chaves e Nívia Salgado. Da Maria, Mãe de Deus. Sacrifícios, fé. As orações são para Nossa Senhora do Rosário. Estamos no município de Itapiranga, que fica a 227 quilômetros de Manaus. A cidade é considerada por muitos santa. Minha mãe estava rezando na sala de casa quando Nossa Senhora apareceu em cima de uma nuvem com um manto branco, uma veste branca mostrando um rosário. Aí ela nos pediu para vir até aqui em Itapiranga, porque aqui era o local escolhido que Deus tinha preparado para chamar o povo do Amazonas, do Brasil e do mundo inteiro à conversão. E é por isso que todos os anos peregrinos de várias partes do mundo vêm à Terra Santa. Neste campo de oração, Nossa Senhora teria aparecido mais de 5.000 vezes. Resolvemos conhecer os lugares considerados sagrados. O primeiro é a capela que teria sido construída depois de um pedido de Nossa Senhora. A parada seguinte é nesta cruz, onde os devotos se encontram para pedir graças. Meu irmão, que eu falei para você que ele não estava conseguindo emprego, e eu trouxe ele aqui. E eu falei, você vai pedir aqui dentro. E ele entrou. Em 3 dias ele conseguiu o emprego dele, porque na situação dele não tinha condição de ele arrumar um emprego. Nosso próximo destino é a Fonte da Graça e da Misericórdia. O caminho pode ser bonito, mas não é fácil. A história é de que Nossa Senhora teria vindo aqui e abençoado essa água. Muitos acreditam que ela é capaz de curar. Infelizmente, hoje nós não podemos chegar à fonte porque a gruta onde ela fica foi coberta pela cheia do rio. Além de visitar os lugares sagrados, muitos vêm com a esperança de também testemunhar uma aparição. Eu não sabia se eu ria, se eu agradecia, se eu pedia, se eu ajoelhava. Eu só quis entregar. Para os mais céticos, não há provas de que Nossa Senhora realmente esteve aqui. Mas indiscutível é que a fé depositada por tantas pessoas nesse lugar já o tornou abençoado. Muito bonito, né? Um bom dia para você. Até amanhã. Até amanhã.